Mente, e também a gente, baiano fala oxente, e come vatapá, você pode ser gótico. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos fazer mais um especial do mês, né? Aquele que todos esperam. Vocês já ouviram falar da banda Mamonas Assassinas? Esse é o tema que nós vamos falar hoje, né? Bom, vamos citar todos os acontecimentos, todo o estrelato, né, que eles viveram, toda aquela dinâmica onde eles acabaram ficando bastante famosos com as suas músicas incríveis e também, infelizmente, devido ao trágico acidente que acabou acometendo as suas vidas, né? Então vamos explicar nesse especial alguns detalhes, trazer alguns vídeos bem interessantes, uma dinâmica bem diferente para que vocês possam acompanhar, beleza? Então, roda a vinheta. Bom, quem tem mais de 20 anos com certeza já deve ter escutado alguma música dos Mamonas Assassinos, né? Justamente porque eles têm uma dinâmica totalmente distinta, pois as músicas são completamente diferentes das músicas normais e são muito cômicas, né? Eu, como tenho mais de 30 anos, acabei acompanhando toda a evolução desta banda e também, infelizmente, acabei acompanhando esse trágico acidente, né? Mas vamos contar um pouquinho dessa história, porque é muito interessante e vale a pena você conferir cada detalhe. Bom, os Mamonas Assassinas, anteriormente, eles se chamavam a banda Utopia. E eles foram considerados como uma das melhores bandas de rock cômico da atualidade. Pois essa banda ela acabou sendo formada mais ou menos no início dos anos 90. E o som deles consistia numa mistura de pop, rock, sertanejo, vários tipos e gêneros musicais, né, com um aspecto bem cômico, o que fez chamar muita atenção para essa banda e se torná-la teoricamente uma banda única e que muitos tentaram imitar posteriormente. E mesmo depois da morte desses cantores, eles acabaram influenciando outras bandas também que tentaram, teoricamente, fazer algum aspecto musical parecido ou semelhante com o deles, mas não obteve sucesso. Justamente porque os Mamonas Assassinas eles foram únicos, porque eles acabaram chamando muito a atenção por onde eles passavam, né? E fizeram um enorme sucesso para as crianças. Apesar de que utilizavam um aspecto um pouco grotesco, falavam alguns palavrões, só que nessa época a gente acabava não assimilando muitas coisas devido à malícia com que eles apresentavam essas músicas, esses trechos musicais, né? Mas depois que a gente cresce, a gente acaba percebendo que a gente falava besteira e não sabia. É claro. Bom, em março de 1989, um homem chamado Sérgio Reis de Oliveira, que posteriormente iria se chamar Sérgio Reoli, ele trabalhava em uma empresa chamada Olivetti, aquela que fazia as máquinas de escrever. Muita gente deve se assimilar com esse passado não muito distante, né? Ele acabou conhecendo um homem chamado Maurício Rinotto, que é irmão de Alberto Rinotto, e que mais tarde adotaria o nome de Bento Rinotto, aquele japonesinho lá que toca guitarra, né? O Maurício Rinotto ele decidiu apresentar o irmão que tocava guitarra, né? E esses três teoricamente começaram a tocar alguns instrumentos e chamaram esta pequena banda de Utopia. E na época, Samuel Reis de Oliveira, ele não se interessava muito pelas músicas, né? Ele gostava muito mais de avião, de desenhar, de fazer outras coisas. Mas mesmo assim ele acabou fazendo parte desta banda. E ao ver, né, o pessoal ensaiando, ele acabou achando interessante o som deles e começou a fazer parte de toda a dinâmica, né, das músicas, dos ensaios que eles faziam ali. E o Samuel se interessou tanto que ele começou a tocar o baixo elétrico. Não, cuidado aí, pô. Não, tudo bem. O Sérgio conheceu o Bento através do Maurício. O Maurício trabalhava com o Sérgio na Olivetti. Eu diria que ele tem
tenha sido o elo de ligação desse conjunto. Sem seu Maurício, não teria primeiro namoro e nem o final. Vender é criar necessidades. É prever. Tudo bem? Tudo já. Você é baterista? Já fui, né? A banda que eu tinha foi pelos ares. Mesmo? E como é que era o nome? Ponte Aérea. Ponte Aérea. Fazer o cliente saber. Sabe, o teu irmão que toca guitarra. Sério? É. Ele é guitarrista e dos bons. Ué, então vamos combinar de tocar junto. Pô, esse tal de Sérgio mora longe, hein? Ô, Bento, eu te arrumo uma banda e ainda tu tá reclamando? A banda nem existe ainda. Você não me entendeu com o cara. Ai, japonês, até que você toca, meu. E teu irmão ali? Não toca nada? Isso é um prego. Aí acho que nessa época o Samuel, acho que não tava muito ligado ainda em música. O negócio dele era desenhar, fiel. Aí ele começou de repente. Sérgio Samuel e o Bento. Começou assim, aí depois foram, né, mudaram de nome. Acho que começou com Ponte Aérea, depois foi pra Utopia. E a partir daí começaram as pequenas formações do grupo Utopia, né? E eles começaram a tocar fazendo apresentações de covers de músicas de cantores muito famosos, né? Como Legião Urbana, Capital Inicial e outras que faziam muito sucesso na época. E a partir daí eles começaram a apresentar em pequenos lugares na grande São Paulo, né? E a partir do ano de 1990, eles acabaram fazendo uma apresentação que mudou toda a história da banda. Pois foi em julho de 1990, no Parque Secap, que é um conjunto habitacional que fica em Guarulhos, quando o público, né, ao ver o show deles, eles acabaram pedindo que a banda Utopia tocasse uma música bem famosa do grupo Guns N' Roses. A música é Shield Your Mine, né? E eles não sabiam a letra dessa música, então eles pegaram, né, e falaram: quem aí da plateia que sabe cantar essa música que suba até aqui em cima. E adivinha quem que foi que subiu no palco? Um homem chamado Alexander Alves, que simplesmente começou a fazer parte, né, daquele período. Na primeira música eles tocaram e ele cantou muito bem e acabou chamando muito a atenção do público. Mais tarde ele seria conhecido como Dinho. Tocar a gente toca, mas tem que vir alguém aqui pra cantar. Eu sou o cara, mano. Aí o Dinho, né, na hora, né, eu canto e tal. Now your time better than everything as a flash, just a sight first time. Not in a bed, it seems to say she's taking away to that, so she'll say. Aí depois entrou o Dinho e por intermédio do Dinho entrou o Júlio no grupo Mamonas, né? No Utopia. E mesmo ele sabendo mais ou menos a letra, ele acabou fazendo uma espécie de embromation e que fez com que a plateia adorasse aquele show. E a banda achou bem curiosa e gostou da apresentação do Dinho. E a partir daquele dia, eles convidaram o Dinho a fazer parte da banda, né? E aí foi teoricamente considerada, né? A banda Utopia, ela teve alguns outros integrantes, para que fechassem 6. E a partir do final de 1990, por convite de Sérgio, foi convidado um tecladista chamado Márcio Araújo. E o último integrante a entrar na banda foi o Júlio César Barbosa, que mais tarde chamaria Júlio Hazek. E como ele era amigo pessoal da banda, ele foi fazer parte dos Mamonas Assassinas, né, que na época era a banda Utopia. E como ele era um bom percussionista, ele também ajudava nos concertos dos equipamentos, né, de toda a estrutura das músicas, dos instrumentos, para que eles pudessem fazer, né, um show com a melhor qualidade. Ai,
que delícia! Já com essa formação de 6 integrantes, a banda Utopia começou a fazer alguns shows de pequena relevância, né, na Grande São Paulo. E um dos integrantes, o Samuel, ele deixou bem claro que um dos melhores shows que eles gostavam de fazer era justamente aqueles beneficentes, pois eles não ganhavam nada e não gastavam com nada, mas eles acabavam divulgando todas as suas músicas, né? E uma dessas histórias curiosas é que muitos deles acabaram dormindo até mesmo no palco, porque o Dinho, ele acabou tentando impressionar uma garota e acabou estourando a caixa de uma Kombi que eles tinham, e muitos deles acabaram ficando na rua por causa disso. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Pois o dinheiro que eles recebiam com este show, eles mal tinham para consertar essa Kombi. Muitos deles acabaram justamente, né, tendo que emprestar carro ou até mesmo andando de ônibus com toda essa parafernália de instrumento e outros mais, né? Então o início deles foi bem difícil. Samuel Reoli era office boy. Seu irmão Sérgio tinha uma locadora de videogame. Bento vendia ração, Júlio era técnico em eletrônica e Dinho cabo eleitoral. Mas a paixão pela música mudou de forma radical a vida desses meninos. Com mais de 2 milhões de cópias vendidas de um único álbum, eles bateram todos os recordes, conquistaram crianças e adultos e tornaram o ano de 95 muito mais divertido. Mas essa alegria durou pouco. Foram 7 meses de um estrondoso sucesso interrompido por um trágico acidente. Sozinhos, eram 5 garotos como tantos outros, mas juntos tornaram-se o fenômeno Mamonas Assassinas. Bom, já no ano de 1992, né, eles decidiram gravar um pequeno LP da banda Utopia. E foi aí que eles acabaram conhecendo um produtor musical chamado Rick Bonadio. Se você pesquisar sobre esse cara, ele já despontou com muitas bandas famosas. Então ele foi um produtor que fez o sucesso de bandas nacionais incríveis. E como o disco da banda Utopia foi pouco expressivo, né? Pois ela foi composta por cerca de 6 músicas e eles chegaram a fabricar cerca de 1000 LPs, né? E acabaram vendendo apenas 100 unidades. E para vocês terem uma ideia, este CD, após a morte dos Mamonas Assassinas, esses CDs eles viraram uma verdadeira relíquia. Tanto que as pessoas que têm hoje em dia devem valer muito dinheiro isso. Porque foram edições limitadas da banda Utopia, que conta teoricamente como os Mamonas começaram, né? Então, a partir desse período, um dos integrantes, chamado Márcio Araújo, ele cursava a parte de engenharia e ele tinha que intercalar um período dos shows e também com os seus estudos. Isso estava prejudicando ele. E então, infelizmente, ele acabou deixando a banda, né, para posteriormente outro integrante entrar no lugar dele. Então, Júlio César acabou entrando e se tornando o novo tecladista do grupo Utopia. E tinha uma galera meio que fiel, assim, mas era só do Secap. Saía do Secap e ninguém sabia quem era a banda Utopia. São a banda Utopia, muito famosa mundialmente no Secap. Eram aqueles amigos que montam uma banda, que juntam dinheirinho para pagar um ensaio, que juntaram dinheiro para poder gravar o primeiro disco independente. Lançado em 1992, o primeiro e único disco da banda Utopia era composto por 6 músicas com letras um tanto sombrias. Depois de 3 anos de estrada, o fracasso se confirmou com a venda de apenas 100 cópias. Mas os meninos não desistiram. E foi a partir daí que a banda, eles começaram a perceber que toda essa dinâmica de palhaçadas, de brincadeiras, né, que eles faziam, começaram a fazer alguns sucessos. Pois como eles tocavam muitos covers de algumas bandas famosas nacionais, né, eles começaram justamente a criar pequenas estruturas musicais que fizessem algum tipo de brincadeira, de palavrões, e que muitas pessoas acabaram gostando. A partir daí eles começaram a perceber algo novo, pois muitas músicas de paródias que eles faziam durante todos os seus ensaios, quando eles apresentavam nesses shows, atraíam muita atenção das pessoas. E eles perceberam que essas paródias poderiam fazer sucesso. Com 5 anos de estrada, a Utopia era uma banda de rapazes bem-humorados que cantavam música baixo astral. Mas foi aqui, no conhecido Parque Secap, que essa história começou a mudar. Em setembro de 1994, os meninos foram contratados para tocar num comício.
E foi nesse sábado que eles receberam o desafio de inventar algo novo para o encerramento de uma campanha política. E eles toparam. E assim eles começaram a surgir com algumas músicas gradualmente nesses shows e fez a atenção de muitas pessoas. Justamente porque o público aceitava muito bem essas músicas, justamente porque elas eram escrachadas, né, e faziam muitas pessoas darem risada. Então isso chamou muita atenção e a banda acabou simplesmente decolando. A partir daí a banda Utopia começou a encontrar a chave do sucesso. Tem um período assim que eles jamais esqueceram, né, que seria da humilhação que eles sofreram no Tomelzão. Que é o seguinte, como eles eram uma banda pequena, né, que tinha pouca expressão, eles tentaram bater a porta deste show, né, que somente grandes bandas se apresentavam, né, e por incrível que pareça, fecharam a porta na cara deles, pois eles queriam ser uma das bandas iniciantes que apresentavam os shows de bandas famosas, né? E eles simplesmente queriam tocar antes de um show muito famoso do Guilherme Arantes. E por incrível que pareça, eles tomaram com a porta na cara. Tanto que o Dinho ficou bem brabo e acabou... Tanto que o Dinho ele acabou ficando bem furioso, né? E acabou batendo boca com das pessoas que cuidavam, né, da administração deste lugar. E ele deixou bem claro que ele iria ficar famoso e que iria voltar ali, que eles iriam abrir as portas para ele. Pois é, os anos passam, né, e isso realmente aconteceu. Muita gente bateu as portas. Não, aqui não tem lugar para vocês, nós não gostamos. E eles tentaram fazer sucesso. Inclusive eles foram no Tomelzão tentar fazer um show ali. Vocês já viram o tamanho desse estádio? Deve caber umas 10 mil pessoas pelo menos aqui, rapaz. 1, 2, 3, 4, 5. Então cabe a gente também. Ah, impossível. O Tomelzão não é pro teu bico não, rapaz. Não. E a gente pode fazer uma abertura de uma partida de futebol. Um evento qualquer. Até uma festinha de aniversário a gente pode fazer, só. Claro, claro. Olha, vai ser ótimo. Perfeito. Agora que eu entendi por que o nome da banda de vocês é Utopia, rapaz. Não, mas o que você está querendo dizer com isso? Que essa é uma fantasia que nunca vai se realizar, garoto. Pra tocar aqui tem que ser bom. Entendeu? A partir daí, como eles perceberam que tinha uma veia mais cômica, né, eles começaram a gravar algumas fitas demo para ver se tinha uma boa aceitação com o público. E essa gravação acabou acontecendo em outubro de 1994, com algumas músicas bem famosas até hoje. E uma delas seria a Mina, que seria posteriormente chamada de Minha Pitulinha, Robocop Gay, e uma das mais famosas chamada Pelados em Santos. Robocop Gay, Sérgio. O primeiro impacto foi engraçado, todo mundo falou, o que tá acontecendo? Acho que foi a transição, assim, foi o começo de Utopia para Mamonas. Depois daquele show surpreendente, os meninos da banda Utopia resolveram arriscar ainda mais. Eles voltaram ao estúdio onde haviam gravado o primeiro disco aqui na Serra da Cantareira. Aproveitaram um horário livre na madrugada e gravaram as músicas Pelados em Santos e Robocop Gay. Era a semente do disco que transformaria suas vidas. Na manhã seguinte, o produtor chamado Castanho, ele acabou se reunindo com o Rick Bonadil e eles gostaram muito da performance de todas as músicas. E eles viram que poderia alterar algumas coisas para ser um pouco de rock mais pesado que chamaria mais atenção, né? A partir daí, o Rick Bonadil ele deu uma seguinte ideia, que eles poderiam mudar o nome da banda para um nome mais artístico que chamassem a atenção. Então, olha as opções que eles pensaram. Um Rapa de Zé, Tangas Vermelhas, Coraçõezinhos Apertados, Os Cangaceiros do Teu Pai e, por fim, Os Mamonas Assassinas do Espaço, que posteriormente foi reduzido para Mamonas Assassinas. Cangaceiros do Teu Pai.
E aí, quem teve a ideia do nome foi o Samuel. Mamonas Assassinas do Espaço. O mais ridículo é impossível. Aí eles acabaram tirando do espaço, porque falaram, vai ficar muito grande também. Atenção, atenção! Com vocês, Mamonas Assassinas! Acho que eles bolaram o nome também já pensando na capa, assim, sabe? Porque eles brincavam de ficar jogando aquela mamoninha um no outro. O nome Mamonas Assassinas é o seguinte: ele é relacionado com os seios da Maria Alexandre. Então, os caras, né, acho que tinha saído na Playboy, alguma coisa assim, e os caras fissurados, né? Então eles decidiram fazer uma espécie de contrato com a EMI, né, que é uma das maiores produtoras de inúmeros cantores, né? Porém, eles só tinham essas 3 músicas. Aí, a partir do momento, eles queriam ter, no mínimo, 7 para a apresentação de um CD, né, de um LP. Então, o que acontece? Como eles tinham apenas 3, eles tinham que produzir pelo menos 10, né? E nisso, quando eles foram fazer o contrato, eles deixaram bem claro que eles tinham essas músicas, só que na verdade eles não tinham. Tiveram que criar todas essas músicas em uma semana. E foi o que eles conseguiram fazer. Olha que coisa incrível, né? Então, em cerca de uma semana, eles compuseram 12 músicas que fizeram realmente um grande sucesso posteriormente, né? E em maio de 1995, a EMI ela decidiu enviar todos os integrantes dos Mamonas Assassinas para Los Angeles para gravar, né, toda a estrutura dessas músicas. Com novo nome e novo estilo, os meninos deixaram a utopia de lado e assumiram aquilo que sempre fez parte da vida deles: o humor e a brincadeira. Em abril de 1995, os Mamonas Assassinas assinaram um contrato com uma grande gravadora. Um mês depois, embarcaram rumo à sua primeira viagem internacional. De repente está em Los Angeles mixando um CD para uma grande gravadora. Então essa já foi a grande mudança assim, para eles. E apesar dessas músicas serem totalmente incorretas, né, que falavam palavrão, fizeram um enorme sucesso para o público infantil, inclusive para mim, né? Porque nesse período, quando a gente era criança, a gente cantava essas músicas por todos os cantos e era justamente muito famosa, né? Só que era tantos palavrões que a gente nem percebia, pois como a gente é criança, teoricamente a gente começa a analisar um sinônimo totalmente diferente com o que está realmente na letra. Então muitas das vezes a gente estava cantando palavrão, uma besteira ali, mas nem percebia, porque a gente tinha uma inocência totalmente de uma criança, né? A gente não esperava sucesso, na verdade, de nada. A gente fazia essas músicas para se divertir. Era tipo um hobby. Não um hobby do Batman, um hobby. E devido a esse enorme sucesso, muitas pessoas tentaram censurá-los, justamente por causa desses palavrões que eram ditos na música, né? Tanto que um dos diretores da empresa chamado Radiobras tentou censurar os cantores, mas posteriormente ele foi mandado embora, porque eles queriam muito que os Mamonas Assassinas se apresentassem nas rádios, pois eles estavam fazendo um sucesso tremendo, tanto que a dinâmica de shows era incrível, né? Em uma semana eles tinham cerca de 10 shows, então eram muitas viagens, e para vocês terem uma ideia, eles recebiam em média de show de cerca de 40 a 60 mil reais. Então nessa época era muito dinheiro, né? Então eles puderam fazer muitas coisas assim, gastar à vontade, né? O primeiro disco dos Mamonas Assassinas foi lançado no dia 23 de junho de 1995. O mais incrível foi no outro dia ter a notícia que a música já era mais pedida da rádio. Já assim, de cara? Já de cara. Incrível, o disco tá vendendo 50 mil cópias por dia. Então a gente, a cada 2 dias, na época 100 mil discos era um disco de ouro. Mais de 500 mil cópias em 70 dias. Em 100 dias, 1 milhão de cópias vendidas em todo o Brasil. Nós encaramos assim, né? O sucesso olhou pra gente, pá, a gente olhou pro sucesso. Aí ele piscou, eu pisquei também, né? Porque eu falei, vou ficar aqui, né? A imprensa, de um modo geral, desceu o pau nos Mamonas 80% do tempo da carreira deles. Para vocês terem uma ideia, a EMI ela acabou faturando cerca de 80 milhões com os Mamonas Assassinas. Então era uma banda que ficou considerada como o rolo compressor. Pois aonde eles iriam fazer um show, se tivesse uma outra banda ou um grupo musical que se apresentasse na mesma cidade, eles evitavam, porque eles sabiam que iriam perder um grande público.
Sem falar na briga entre as emissoras Globo e a SBT. Porque como vocês devem saber, né, a Globo ela tem um monopólio com alguns cantores, né? Porque ela já segurou Sandy Júnior, Roberto Carlos, tanto que você nunca viu esses cantores em outras emissoras. E eles queriam fazer também com os Mamonas Assassinas. Eles queriam fazer um contrato de cerca de 3 anos de exclusividade, onde eles iriam somente se apresentar na Globo. Só que, o que acontece, né? A produtora deles, os empresários deles deixaram bem claro que aonde eles eram convidados eles iriam. Porque isso iria limitar, teoricamente, os sucessos deles, né? E por onde eles passavam, qualquer canal que eles iam, a audiência triplicava. Então, nesta época, você com certeza vai ver uma semana as Mamonas Assassinas na Globo, outra semana no SBT, outra na Globo, outra no SBT. Então era uma troca, né? E mesmo assim a audiência deles era enorme. Os Mamonas Assassinas venceram os preconceitos e conquistaram o país. Em agosto, 2 meses depois do lançamento do disco, a banda começou uma turnê. Mas não bastava botar os pés na estrada. Para dar conta de tantos convites, os meninos de Guarulhos precisavam de asas para voar. Nós estamos indo buscar o teco-teco que nós alugamos, ele vai cair. Todo mundo morrendo de medo. E aí, brother? Beleza? Joinha. Você não vai derrubar a gente não hoje, não? Vamos ficar cegados que não. Eles não tinham medo de avião, eles adoravam. Esse é o voo 305,7 Chirilandas. Perfeito, mano. E aqui quem fala é o comandante Guzmão. Jatos alugados, né? Jatos fretados, para poder fazer esse roteiro. A gente ia pelo país numa corrida maluca, né? Em busca do seu público, os Mamonas Assassinas cruzaram o Brasil. Foram 182 shows em 6 meses, né? Uma média de mais de 30 shows por mês. A gente fazia 8 por semana. Terça um, quarta outro, quinta, sexta, sábado 2 e domingo 2. Enfim, depois de toda aquela humilhação que eles passaram no Tomelzão, né? Em janeiro de 1996, eles voltaram e se apresentaram como uma das bandas principais. E o sonho de tocar no Tomelzão em Guarulhos se realizou. E o Dinho ele fez um grande desabafo, né, que foi muito bem registrado por algumas câmeras. E eu vou colocar o trecho aqui para que vocês vejam o que ele falou. O Quinteto de Guarulhos voltou ao ginásio Pascoal Tomeu, onde há anos havia sido rejeitado. Mas dessa vez, eles subiram ao palco como heróis. Te encontrei toda remelente, estronchada num bar entregue às bebidas. Nós somos a banda Mamonas Assassinas de Guarulhos. O nome dessa cidade pelo Brasil afora. E nós vamos levar o nome dessa cidade pro exterior também. Falou, olha, quando vocês tiverem um sonho, vocês vão atrás, corram atrás. O sucesso não sobe na cabeça das pessoas, não. Sobe no sucesso das cabeças das pessoas fracas. Nós não somos pessoas fracas, não. Se a gente fosse fraco, a gente tinha desistido há 5 anos atrás, quando as pessoas diziam que a gente nunca ia chegar aqui. E nós estamos aqui, caralho! Bom, gente, como a banda estava tendo um grande sucesso, né, eles tinham que fazer umas viagens cada vez mais rápidas, né? E neste período eles tiveram que fretar alguns aviões. E foi, infelizmente, devido a isso que acabou acontecendo o tão trágico acidente. Pois o avião ele havia sido fretado, né, justamente para levar eles até um show que iria ocorrer no estádio Mané Garrincha, que fica em Brasília. E estava sob o comando do piloto chamado Jorge Luiz Martins, que na época tinha seus 30 anos. E do copiloto chamado Alberto Yoshiumi. E então, no dia 1º de março de 1996, eles realizaram o transporte de Duque de Caxias, no Rio Grande do Sul, até Piracicaba, onde eles chegaram às 3h55 da tarde.
E no dia 2 de março de 1996, eles decidiram sair de Piracicaba. Bom, a partir daí eles foram, né, de Piracicaba até Brasília, né, realizaram o show que foi lá na capital federal. E na mesma noite eles decidiram voltar de Brasília até Guarulhos. E isso ocorreu mais ou menos às 9h58 da noite. E a partir daí algumas coisas curiosas acabaram acontecendo, né? Um dos integrantes da banda, ele acabou tendo um sonho bem estranho, falando que o avião tinha caído, alguma coisa assim. Eu vou colocar um trecho desse vídeo para que vocês vejam. Dia 2 de março de 1996, véspera da tão aguardada viagem a Portugal, o sábado amanheceu chuvoso em Guarulhos. Samuel, Sérgio, Bento, Dinho e Júlio estavam exaustos e queriam aproveitar o dia de folga ao lado de seus familiares. Mas eles tinham um compromisso a cumprir. Um show no Mané Garrincha, em Brasília. Tchau, pessoal. Vai embora. Falou, Júlio. Boa viagem. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Eu vou rezar por vocês. Vou rezar por vocês. E ele tinha quando ele coçava a nuca é porque ele estava preocupado. Ele tinha esse detalhe. Então, pode ver na fita que ele fala e coça a nuca. Então, é uma preocupação dele. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Eu vou rezar por vocês. Aí, quando eles realizaram a viagem de Brasília para Guarulhos, né, chegando próximo do aeroporto de Guarulhos, eles tiveram alguns problemas com relação, né, para que eles pudessem encontrar o aeroporto, pois as condições do tempo não estavam totalmente favoráveis. E como ele não tinha total visão do que ele estava fazendo para poder alçar o pouso, né, ele pediu auxílio à torre de comando. Controle São Paulo, aqui é Lima Sierra Delta PT LSD. Lima Sierra Delta desça para 4.700. Começou a atrasar o voo e começou a dar uma certa insegurança. Eu pedi para eles ficarem ali, fui até a torre e o controlador disse: acabou de pousar um avião pequeno. Tal. Eu desci, não era o avião deles, voltei. Eu sabia o prefixo do avião, que era PT LSD, falei. E aí ele falou: esse avião arremeteu o voo. Sierra Delta remetendo em condições visuais. Curva esquerda para interceptar a perna do vento. Afirmando, prossiga para o setor sul. Afirmativo, senhor. Setor norte. Não, impossível. Eu tô com o celular aqui, a gente tá esperando eles com os instrumentos, né? Ele teria me avisado. Acusa estabilizado? Sierra Delta estabilizou. Lima Sierra Delta, São Paulo. Lima Sierra Delta, São Paulo. E de acordo com toda a perícia que foi realizada, houve teoricamente um equívoco do piloto que acabou entrando em contato com a Serra da Cantareira. E devido a esse trágico acidente, né, como estava um mau tempo e uma garoa forte, uma neblina, toda a estrutura do avião acabou se chocando com esta serra e acabou matando eles instantaneamente. Tanto que, para aquelas pessoas que têm mais curiosidade em ver em alguns sites aí, você vai ver os corpos deles totalmente despedaçados com a queda do avião. Pois nesse período, né, teve muitos curiosos que foram lá justamente para tirar foto. E devido a isso, o choque com a Serra da Cantareira era de difícil acesso. Então, como não houve mais sinal da torre de comando com o avião, eles acabaram verificando que tinha ocorrido um enorme acidente. E posteriormente foi apresentado nos jornais o trágico acidente da banda dos Mamonas Assassinas, onde ninguém sobreviveu a isso. O jatinho em que os 5 viajavam despedaçou-se na noite de ontem contra a Serra da Cantareira, em São Paulo. Por enquanto, ninguém é capaz de responder qual a causa da queda do Learjet. Estão mortos todos os integrantes do irreverente grupo Mamonas Assassinas, o maior fenômeno da história recente da música brasileira. Bom, posteriormente, o Centro de Investigações de Prevenções de Acidentes da Aeronáutica, eles, depois de uma minuciosa investigação, eles tiveram que fazer um relatório, verificar o que houve, né, deste acidente, e eles discriminaram que boa parte de todos os acontecimentos que favoreceram para o acidente foi culpa, teoricamente, do piloto. Justamente por causa de uma imperícia, e então muitas pessoas não colocaram, teoricamente, a culpa na estrutura do avião. Eles pegaram a caixa preta, fizeram inúmeras análises, verificaram que houve realmente uma imperícia do piloto, do copiloto.
E também pela passagem de algumas informações incorretas da torre de comando para o avião, fazendo com que eles fizessem algumas manobras erradas e se chocassem com esta serra. Então muitos fatores que acabaram cometendo neste acidente foi também por imperícia, por falta de comunicação, informações desconcentradas, e devido a esses procedimentos incorretos, né, acabaram causando este incrível acidente. E infelizmente acabou ceifando a vida, né, dos integrantes do Mamonas Assassinas. Bom, posteriormente, né, todos os canais de notícia, todas as emissoras começaram a relatar sobre esse acidente e acabou gerando uma grande comoção. Foi mais ou menos como se fosse a morte do Ayrton Senna, né, pois o Brasil acabou parando. E isso chamou muito a atenção justamente por causa de questões da aviação, né? A que ponto que você está no sucesso e do nada simplesmente você acaba morrendo, né? E muitos documentários foram feitos, muitas reportagens com os familiares, também muitos tributos foram feitos com relação ao grupo dos Mamonas Assassinas, né? E infelizmente eles tiveram uma carreira meteórica, chamaram muita atenção, fizeram história, foram os únicos, né, que teoricamente atuaram neste ramo musical. Claro que posteriormente eles chamaram a atenção de outras bandas também que quiseram fazer algo igual, mas jamais chegaram ao mesmo sucesso que eles. A partir daí geraram inúmeras críticas com relação, né, a muitos grupos empresariais que queriam faturar alto com esses grupos musicais, né, pois muitos deles não tinham uma vida comum, né? Eles tinham que viajar para o Brasil inteiro, às vezes fazer shows assim que deixavam eles muito cansados, né? Então era uma vida bem complexa, bem cansativa, desgastante, né? Muitos deles, teoricamente, mal ficavam com a família, mas eles realmente fizeram um grande sucesso. Bom, mesmo depois da morte dos Mamonas Assassinas, né, muitas empresas acabaram obtendo muito lucro com isso, né? Justamente por lançarem produtos póstumos deles, né? A quantidade de CDs vendidos depois foram incríveis. Todos queriam um CD da banda, todos queriam ter qualquer tipo de objeto que lembrassem o grupo dos Mamonas Assassinas. Quando as pessoas começaram a deixar de lado muitas hipocrisias e a curtir o que eles estavam fazendo. Espero que a gente tenha conseguido passar a mensagem que a gente queria. A gente nunca quis agredir ninguém, a gente simplesmente queria dar divertimento ao povo. O povo tem muito motivo para chorar e a gente quer ser um motivo diferente na vida do brasileiro. Quer dar um pouquinho de alegria pra eles. Graças a Deus. Mas ninguém era tão escrachado, tão na cara. Ninguém passava a mão na bunda de um apresentador de TV, sacou? Ninguém tentava dar beijo na boca da Xuxa, entendeu? Eles tentavam dar beijo na boca da Xuxa, tá entendendo? E passaram a mão na bunda do Faustão. E passaram a mão na bunda do Faustão. No meu programa eles faziam o que eles queriam, até porque como o Dinho já tinha muita amizade comigo, já frequentava o Perdidos, e ele vem dessa linguagem do Perdidos na noite, no programa ele fazia qualquer coisa. O pessoal tá fazendo música. Olha aqui, ó. O japonês tá fazendo música. O que você tá fazendo aqui, meu compadre? Pela primeira vez na privada dos Mamonas. Tá limpando óculos. O pessoal fala que a gente tem pensamentos monstruosos, mas não, as ações também. Um pouco. As ações também. Para vocês terem uma ideia, a banda ela acabou chegando no disco de diamante, comprovado pela BPD como um sucesso meteórico, né? Então imagine a quantidade inúmera de cópias que eles acabaram vendendo nesse período. E a partir daí, toda essa venda desses produtos, né, ficaram teoricamente com os direitos da banda, né, os seus empresários. Então, mesmo depois que eles morreram, acabaram gerando inúmeros lucros para essas empresas que investiram em produtos licenciados, né? Mas infelizmente, a banda em si, ela teve algumas músicas que fizeram incríveis sucessos, né? E posteriormente, com o lançamento desses produtos, eles conseguiram, teoricamente, a ficar mais de 10 anos nas paradas de sucesso. Tanto que se você for analisar nos dias de hoje, as músicas dos Mamonas Assassinas são conhecidas até mesmo por crianças nos dias de hoje. Apesar de algumas besteiras, tudo bem, né? Mas muita gente conhece a banda. Então, a partir daí foram feitos inúmeros documentários, né? Até mesmo existe uma ideia de fazer um filme dos Mamonas Assassinas posteriormente, um filme póstumo, né? Seria algo bem interessante, com certeza vai chamar muita atenção. Já passaram inúmeras homenagens em vários canais de televisão, pois por onde eles passavam era realmente um incrível sucesso, né? Tanto que muitos objetos que foi utilizado pela banda, né, foram leiloados. Por incrível que pareça, até mesmo a Brasília Amarela, que fez parte do clipe muito famoso deles chamado Pelados em Santos.
né? Eu vou ver se eu acho alguma reportagem que conte com quem ficou a Brasília Amarela, para que vocês vejam. Nós estamos aqui na Praça dos Mamonas, com a Brasília, que era do clipe dos Mamonas Assassinas. Ela foi leiloada e as pessoas abandonaram e estava presa no Detran do Rio. Reformamos quase tudo, porque ela custou R$ 1.500 quando da primeira compra. Agora nós já gastamos mais de 10. Agora o valor da Brasília dessa é 3 mil, mas ela tem um valor sentimental que não tem dinheiro que pague. E a gente pretende depois fazer um museu com as coisas deles e deixar ela exposta. Para quem quiser, quem sabe até aqui mesmo, nessa própria praça. Então agora a gente vai dar uma volta em Guarulhos, mostrar alguns lugares onde eles fizeram shows. Vamos lá, tio! Ó, pra vocês terem uma ideia do incrível estrelato deles, no início da banda, eles cobravam cerca de 8 mil por shows. A partir do momento que eles começaram a lançar o CD e despontar para o Brasil inteiro, o show começou a valer cerca de 70 mil reais. Então nesse período era muito dinheiro, né? E eles acabaram fazendo uma média de cerca de 190 shows em 180 dias. Era basicamente como se fosse um show por dia, ou até mais, né? E os únicos estados que eles não fizeram qualquer apresentação foi Acre, Roraima e Tocantins. O resto eles apresentaram-se no Brasil inteiro. E eles ficaram na lista dos 10 bandas que mais faturaram do ano de 1995. Olha só que incrível, né? Então a carreira deles despontou de uma forma assim que eles começaram a ser famosos pelo Brasil inteiro e também no mundo. Mais de 10 anos depois do acidente e as causas que levaram à queda do avião aqui na Serra da Cantareira ainda não foram totalmente esclarecidas. Mas a lembrança que permanece é da alegria dos meninos de Guarulhos. Com eles, o Brasil inteiro foi mais feliz. Bom, gente, acho que é isso. Um especial bem triste, infelizmente, mas eu achei interessante que trazeram uma pequena homenagem para essa banda, né? Claro que tem contextos históricos aí que muitas pessoas não vão acreditar, né? Uma delas é a famosa mãe de Iná, que disse que previu a morte deles. Isso eu acho pouco provável, né? Pois tratava-se de um acidente que não totalmente fora de uma realidade, né? Mas no contexto sobrenatural ficou bem claro o sonho do Samuel, que acabou sonhando que iria cair de avião, e isso realmente aconteceu, né? Se ele tivesse percebido essa incrível premonição, talvez eles estariam com a gente até hoje, né? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei para ajudar na divulgação do canal. Quanto mais você comentar, quanto mais você compartilhar, se você curtir os vídeos que eu apresento aqui, você vai ajudar na minha divulgação, né? Aos poucos a gente está chegando aos 10 mil inscritos. Toda vez que eu faço um especial, infelizmente eu acabo caindo nessa porcaria de direitos autorais, né? Qualquer tipo de vídeo, mesmo que eu cite as fontes, diminua o tamanho, diminua o volume, o YouTube ele tira todas as diretrizes que eu possa monetizar o vídeo, e às vezes todo o trabalho que eu faço aqui de pesquisa, de gravação, de tempo de edição, às vezes fica de graça. E eu coloco no canal para aquelas pessoas que gostam, que são fãs, né, dos temas que eu apresento, né? Mas infelizmente é muito triste porque você faz todo um trabalho, né? E o YouTube às vezes simplesmente bloqueia a monetização e você acaba perdendo tudo, né? Mesmo que o meu canal seja pequeno, o ganho financeiro aqui é totalmente irrisório. Eu faço mesmo os vídeos aqui porque eu gosto, eu acho muito dinâmico, gosto dos temas de mistérios curiosos, né? Tanto que eu sempre pergunto se alguém tem alguma sugestão de tema que eu gostaria de colocar aqui no canal. Eu sempre deixo bem claro que todos os temas que eu faço são temas sobrenaturais, que eu acho interessante, que eu acredito que tem muitas pessoas que gostam desses temas, né? Que chamam a atenção, que são diferentes, não é qualquer canal aí de brincadeira, de porcaria ou outra, né? Então eu sempre tento trazer coisas diferentes aqui para que as pessoas possam tirar suas curiosidades, né? Tentar entender se é verdade ou não, mesmo ela sendo sobrenatural, beleza? Então eu queria agradecer aqui, galera, mais um vídeo finalizado, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, galera. Obrigado, valeu!